colocou no meu coração, que tem sido a minha preocupação e a minha oração nesse tempo. Quero que você fique de pé, por favor, vamos ler a palavra em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto: de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. E então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. E então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e um empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Vamos até o final. E Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgava. E ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por tudo que Tu fizeste por nós. Obrigado por esta noite especial, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa. Como é bom estar diante do Senhor. Como é bom poder desfrutar desta comunhão contigo, com Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu já fizeste por nós nessa noite, pelos louvores, pelas ministrações, pelas orações, por todo o testemunho, por tudo que foi aqui falado, Deus, nós já Te adoramos. Agora, Deus, estamos diante da Tua palavra, que é santa, pura, verdadeira e poderosa, e que pode transformar e mudar as nossas vidas. Peço que o Teu Espírito venha sobre mim e me capacite, ó Deus, para transmitir a Tua palavra. Ao mesmo tempo, eu amarro no mundo espiritual toda a influência e toda a força contrária que queira impedir, ó Deus, a fluência da Tua palavra, a Tua palavra fluir com liberdade no nosso meio, chegar ao coração dos Teus filhos, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão também nos assistindo neste momento. Que o Teu Espírito visite a cada um neste momento, com a bênção dos céus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode ficar de pé, pode se sentar, aliás, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse foi um grande milagre realizado por Jesus. Você pode estar aí se perguntando o que isso tem a ver com família. Nós já vamos ver nós já vamos conversar sobre isso. Toda essa cena, a cena do milagre na vida deste homem, ela vai do versículo 31 ao 35, são apenas 5 versículos que falam a respeito desse milagre maravilhoso, Quando Jesus ele chega aqui ao território de Decápolis. Decápolis é uma palavra grega que quer dizer 10 cidades, não é? Deca quer dizer 10, Decápolis quer dizer cidades ou povoado, não é? E Jesus, quando chega na região de Decápolis, ele então encontra aí um homem que, ao mesmo tempo que era surdo também, ele era gago, ele falava com muita dificuldade. Não sei se vocês já viram alguém assim, não é? O meu colega de infância, um dos principais amigos meus de infância, ele tinha esse mesmo problema. Ouvia com dificuldade, falava com dificuldade. E esse homem, ele tinha dificuldade para falar, E tinha dificuldade de ser entendido, das pessoas o compreender. E também a dificuldade maior talvez seja pelo fato dele não conseguir ouvir. E Cristo, ele pega esse homem, leva esse homem à parte, tira ele do meio da multidão, ali diante daquele homem. Jesus faz algo assim tremendo. Ele coloca os seus dedos nos ouvidos daquele homem e depois pega saliva, sua própria saliva, e toca na língua daquele homem que era gago, e ele vai dizer uma palavra, a palavra efatá, que quer dizer abra-te. E no mesmo instante, o homem conseguiu ouvir e conseguiu falar, Pouco antes dessa cena, se você for ler o texto, você vai encontrar um outro milagre que Jesus fez fora da região, da Terra Santa, fora da região da Judéia e da região da Galileia, que foi quando ele esteve em Tiro e Sidom. Agora ele desce de Tiro, da região de Tiro, vai para a região de Sidom e de lá para Decápolis. Essa região ficava fora, do território ocupado por Israel naquele tempo.
Jesus lá em Tiro e Sidom, ele vai curar a filha de uma mulher, e essa cura vai acontecer à distância. Ele nem vai chegar perto dessa menina, não é? Ele vai simplesmente dizer uma palavra, né? Ele vai dizer para a mulher: grande é a tua fé, vai para a tua casa e seja feita a você conforme você quer, conforme você crê. E a mulher vai para casa, a sua filha está completamente curada. Esse episódio aqui, Jesus vai além, ele não dá aqui uma ordem, ele tira o homem do meio, ele faz algo inusitado, que você não vai ver isso em outro lugar. Jesus tocando no ouvido de alguém, ou Jesus pegando a sua saliva e tocando em alguém. Não é? Ele faz, usando aqui nesses 2 milagres, uma estratégia diferente de operação de milagre. Então, quando nós olhamos para milagres como esse, a pergunta que nos vem à mente é o seguinte: por que esses milagres estão registrados na Bíblia Sagrada? Não sei se você já parou para pensar nisso. Não sei se alguma vez você já leu esse milagre de Jesus e pensou a respeito dele. Pensou a respeito desse homem, por exemplo, que tinha dificuldade para falar e ouvia, talvez com dificuldade, quer dizer, não ouvia, né? Ou se ouvia, ouvia com uma certa dificuldade. Será que esse texto está incluído aqui nas Escrituras apenas para ser mais um episódio de cura que Jesus operara, né, para mostrar o seu poder como Deus e como Senhor aqui na terra? Será que esses milagres que Jesus fez tinha o único propósito de revelar o poder de Deus que manifestava em Jesus? Será que esse milagre que Jesus operou aqui era simplesmente para provar que Jesus era Deus, que Ele era divino? Será que a operação de milagres como esse e outros tantos que Jesus fez, foi simplesmente para encorajar a fé de alguns, ao ouvir aqueles milagres, não é? Eles pudessem ter a sua fé encorajada, pudessem ter a sua fé mais edificada por meio dos milagres que Jesus fizera? Eu creio que Jesus operou milagres, e principalmente vou colocar esse milagre, com todos esses objetivos, mas eu acredito que muito mais do que isso. Muito mais do que provar a sua divindade, o seu poder, que Ele era Deus, muito mais para que a fé das pessoas fosse fortalecida, Jesus tinha algo em mente, né, quando Ele operou esse milagre. É interessante você notar o quê? Que Jesus, Ele sempre foi dirigido pelo Pai. Em toda a sua trajetória aqui na terra, os seus 33 anos, e principalmente os 3 anos e meio do seu ministério terreno, ele sempre foi dirigido por Deus. O Espírito Santo sempre esteve sobre Jesus e o conduzia, e o dirigia, e levava-o, e o fazia operar milagres sempre com um propósito. Você vai ver isso nas palavras de João. João capítulo 20, ele vai dizer, olha, todos os feitos de Jesus, né, Jesus operou muitos sinais, muitos milagres, que se fosse registrar em livro, não haveria livro que contesse os milagres e os prodígios que Jesus fez. João vai dizer que esses milagres que Jesus fez, que estão narrados no livro de João, são para que vocês possam acreditar que Jesus é o Senhor e através da sua fé em Jesus, você possa ter vida em você mesmo. Então, eu creio que o Senhor Jesus, Ele operava milagres e Ele tinha, o Pai estava controlando o Senhor Jesus em todos os seus feitos aqui, com o objetivo de ensinar algo para nós. Eu acho que tudo que está registrado, Paulo vai falar disso, que os registros sagrados, eles estão lá para aviso nosso e para despertamento nosso e para ensinamento nosso. Deus queria com tudo isso que pessoas fossem edificadas e pensassem a respeito dessa verdade. Voltando ao milagre do capítulo 7, vamos tentar analisar aqui esse milagre do capítulo 7. Para começar, esse milagre não é apenas sobre a cura de um homem que viveu há muitos anos atrás. Esse milagre não trata apenas disso. Ele trata muito mais para além disso. E o nosso entendimento ao ler as Escrituras tem sempre ser nesse sentido, né? Como eu disse aqui, cada passo de Jesus, né, que Jesus deu aqui na terra, ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Então, todos os seus feitos tinham o objetivo, primeiro, de abençoar as pessoas daquele tempo, segundo, de trazer lições importantes, e foram registrados, porque muitos não foram registrados. Muitos milagres que Jesus fez não estão nos evangelhos, não foi registrado em nenhum evangelho, não é? Ficou na memória daqueles que presenciaram, ou daqueles que receberam tais milagres. Esses que estão registrados, eles estão registrados com um objetivo, com um propósito.
de trazer ensinamento para gerações futuras a respeito de verdades profundas e revelar Deus, que veio ser revelado por meio da pessoa de Jesus, ao coração das pessoas nos dias em que estamos vivendo. Então, este milagre, ele revela o quê? A misericórdia e a compaixão insondáveis de Deus, manifesto na pessoa de Jesus. Como Deus é misericordioso, como Deus é bom, como Deus tem compaixão do ser humano. Ele olha para o homem, para a sua dor e para o seu sofrimento, e Ele cuida de cada detalhe, porque Ele é um Deus de compaixão. Então, quando eu vejo esse milagre, eu só posso entender que Deus está me ensinando: olha, meu filho, eu sou um Deus de compaixão, eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus que tem o poder para fazer todas as coisas. Eu cuido dos detalhes das pessoas, e todos os que vêm a mim pedindo alguma coisa, eu faço, porque eu sou Deus. Eu posso fazer. Não há nada que seja difícil demais. Você vê que a multidão, ela vai exaltar a Deus e vai dizer: tudo Ele faz bem. Os mudos falam, os surdos ouvem, tudo Ele faz bem. E começaram a glorificar a Deus. Começaram a trazer glória para Deus. Então, essas questões, não é? Que eu tenho visto, quando estudo os milagres, estava estudando esse milagre durante essa semana, eu tenho ficado preocupado. Deus tem trazido uma preocupação especial no meu coração pela nossa geração de jovens e adolescentes, pelas nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, pela geração que está chegando aí para tomar o nosso lugar. Eu tenho estado bastante perplexo sobre algumas questões que eu tenho observado nessa geração. Essas questões, elas estão queimando dentro de mim como fogo. E todos os dias Deus me leva a orar pela nossa juventude. A nossa juventude local da igreja de Sintra, a nossa juventude da missão lusitana e a juventude em geral, a juventude das igrejas de uma forma geral, clamando a Deus pelos jovens, pelos adolescentes e pelas nossas crianças. Eu acho que nenhuma geração até aqui enfrentou o que essa geração está enfrentando e vivendo. Nenhuma geração viveu situações como essa geração está vivendo. E o que nós temos visto é um esfriamento espiritual e um descomprometimento com as coisas de Deus e com o sagrado. Mas isso é o reflexo da vida de muitos pais, né? de muitas pessoas que deveriam ser exemplo para eles e acabam por não ser. Mas, olhando para esse milagre, eu creio que a história desse milagre, ela contém uma revelação que responde a muitas perguntas que talvez esteja no seu coração, na sua mente, você jovem, você pai que está aqui, você mãe que está me assistindo, você pai que está me assistindo. Talvez esse episódio aqui, que está narrado aqui em Marcos, ele traz ensinamentos profundos para nós. A primeira questão que eu levanto aqui é a questão da identidade desse rapaz. A Bíblia não dá o nome dele. Não é registrado aqui como ele chamava, de que família ele era. Se ele era judeu, se ele não era judeu. Não sabemos a procedência desse moço. Nós sabemos que ele era uma pessoa com necessidade e ele precisava de um milagre. Era a única coisa que sabemos. O texto vai dizer no verso 32 que a única referência que se faz a esse homem é que ele era surdo e gago. Era surdo e gago. Era alguém com dificuldade e que precisava ser ajudado. Não sabemos o nome dessa pessoa, mas eu creio que sabemos o que ele representa aqui. Ele representa uma grande multidão de jovens, moços e moças, que não conseguem se expressar e não conseguem ter uma identidade em Deus, que tem lutado consigo mesmo, lutado com muitas incertezas que existem dentro do coração, tem sido bombardeado de todos os lados por mentiras, e que muitas vezes essas mentiras são vendidas como verdades, e nós muitas vezes não sabemos para que lado correr. Ele é um exemplo daqueles que, conforme está no Salmo 115,
tem ouvido, mas não fala. Nós pensamos que ali é uma referência aos ídolos. Sim, é uma referência aos ídolos, mas é muito mais do que isso. Porque o próprio Paulo vai dizer o que são os ídolos. Não são nada. Mas existem pessoas que têm ouvidos e não ouvem. Que têm boca, mas não conseguem falar. Esse verso do Salmo 115, versículo 6, refere-se a uma condição espiritual das pessoas. Eu falei aqui na semana passada sobre surdez mental e sobre cegueira mental. Mas não existe só surdez mental e não só cegueira mental. Existe também uma incapacidade de expressar o que você está sentindo, de colocar para fora o que está dentro do seu coração, de tentar demonstrar o que de fato são os empecilhos que te impede de ter uma vida plena com Deus, de ter uma vida que agrade ao Senhor, não é? Então, esse salmo, ao falar de pessoas que têm ouvido e não ouvem, e têm boca, mas não falam, né? E nem som sai da sua garganta, também mostra um estado de surdez espiritual e de incapacidade de ouvir e de compreender as verdades de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja, estão ouvindo a palavra de Deus, estão vendo o que Deus está fazendo, mas não conseguem entender que é Deus que está fazendo e nem conseguem reverenciá-lo, porque há um embargo dentro de si, imposto ou autoimposto ou imposto por alguém, que impede essas pessoas de ver bem, de caminhar bem e de ser pessoas diferentes na presença de Deus. Eu creio que isso se aplica especialmente aos filhos de lares cristãos. Muitos filhos de crentes hoje estão por aí, irmãos, no mundo. Muitos estão em seitas. Muitos estão vivendo uma vida no crime. Muitos estão dentro de cadeias, presos, e outros já tiveram suas vidas ceifadas. Mas são pessoas que nasceram em lares piedosos, que foram ensinados na presença do Senhor, que receberam toda a instrução de Deus, por meio de pais piedosos. Não estou falando aqui que os pais sejam culpados por isso. Eu mais para frente vou trazer mais um tópico aqui que trata dessa questão. Mas eu não me refiro só a esses que estão lá fora no mundo. Eu me refiro principalmente àqueles que estão dentro da igreja. E que mesmo dentro da igreja, não conseguem ouvir Deus, não conseguem sentir Deus, não conseguem expressar a sua fé, não conseguem, se for preciso, fazer uma defesa da sua fé, eles não têm argumento para fazer. Não conseguem explicar por que são de Deus e por que estão em Deus. Muitos simplesmente parecem não ter capacidade de ouvir, porque a palavra está sendo pregada, o Evangelho está sendo ensinado, a Bíblia tem sido trazida todos os dias. Eu não estou falando de jovens que estão lá fora, desviados, e que não estão mais na igreja. Eu estou falando de jovens bons, que estão dentro da igreja, que têm qualidade. Eu estou falando de jovens respeitosos, obedientes, jovens que não saem para a farra, que não saem para a noitada. Jovens que estão dentro da igreja. Não estão envolvidos com drogas, não estão envolvidos com bebida, não estão na prática da imoralidade. Não estou falando, não é desses que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que estão dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Mas são extremamente passivos em relação a Deus. São extremamente passivos em relação à ação do Espírito de Deus na igreja. A única expressão que tem é uma expressão almática que não resolve. São algumas lágrimas de vez em quando. São algumas línguas estranhas se forem batizados. São algumas expressões externas que não provam nada de um encontro real e interno com Jesus, de uma vida transformada. Em todos os meus anos de ministério e todos os meus anos de vida com Deus, eu nunca vi tanta ausência de envolvimento com as coisas de Deus como tenho visto nessa geração. Volto a dizer, não estou me referindo àqueles que estão desviados e estão no mundo. Esses precisam das nossas orações e Deus os trará no tempo de Deus. Deus fará uma obra de alguma maneira. Eu estou preocupado com aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Eu tenho encontrado vários desses jovens
que espiritualmente estão surdos e espiritualmente estão mudos, um pouco por todo lado, por onde eu tenho andado. Vocês estão aí ainda? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que tantos jovens bons, especialmente aqueles criados por pais amorosos, por pais cristãos, podem ficar passivos em relação a Jesus? Porque o que leva um jovem a ficar passivo em relação ao Senhor? Não vim pregar só para os jovens não, viu? Por enquanto os jovens estão levando aí, mas daqui a pouco vem mais. Eles ouvem mensagens ungidas do púlpito. Esse púlpito aqui, Deus tem falado de uma maneira extraordinária. Eu tenho ouvido as mensagens que têm sido pregadas aqui, eu tenho estado um pouco ausente, principalmente aos domingos, não é? Mas eu tenho ouvido mensagens poderosas que têm sido trazidas desse púlpito. Deus tem falado conosco, sim ou não? Sim, meus irmãos, Deus tem falado. E eu me pergunto muitas vezes, será que essa mensagem não está chegando? Eu queria ver mais, irmão. Eu posso estar aqui vivendo uma realidade que vocês não conseguem chegar lá, mas eu queria ver mais, eu queria ver jovens, moços e moças, adolescentes e crianças, apaixonados por Jesus, ardendo pelo Senhor, desejosos de fazer a obra de Deus, não envolvido com tantas coisas. Os nossos jovens passam horas e horas diante de um telemóvel, de um computador, jogando e fazendo isso ou aquilo, e não passa nem 1 minuto, ou nem 10 minutos, diante do Senhor, buscando a sua face. A minha dor maior é o que eu sei que esses moços são bons. Eles não rejeitam Jesus, eles querem o Senhor. Eu sei disso, porque quando eu oro, Deus fala comigo. Mas falta aquela paixão, irmãos. Aquela coisa que te tira o fôlego. Você que é jovem, ou moça, ou rapaz, que nunca amou de verdade alguém, mas se você já amou, você sabe do que eu estou dizendo. É aquilo que tira o fôlego da gente. Já aconteceu isso com você assim? Pastor, comigo não. É aquele negócio que tira o seu sono, você quer estar perto, você tem vontade de estar perto. Você não, se passar um dia, é uma eternidade. Eu queria essa paixão por Jesus. Eu queria essa paixão pela oração, eu queria essa paixão pela Bíblia, eu queria essa paixão pelas coisas do Senhor. Estão aí? Agora veja bem, Apocalipse capítulo 3, verso 16, Jesus adverte que pessoas boas, muitas pessoas boas acabarão no inferno. Diz aqui, assim porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O morno não serve para o Senhor. O morno não entra no céu. O medíocre não chega lá. Porque o medíocre, olha, da perspectiva humana, não é ruim. Se vale 10, você tirou 5, tá bom. É o medíocre. Não foi 0, não foi um 2, foi um 5, que bom. Mas o medíocre não serve para Deus. Deus quer você totalmente. Deus quer você plenamente. Deus quer você inteiro para Ele, para a glória dEle, aleluia. Tendo ou não tendo, você precisa ser dEle. Aleluia. Mas eu vejo a mesma situação em muitos maridos cristãos, esposas cristãs, que vão para a igreja. São bons homens, boas mulheres, maridos fiéis, mulheres fiéis, pais amorosos, provedores responsáveis. Não são pessoas que têm algo que possa desabonar a conduta deles. Não. São pessoas que são bons pais, bons maridos, provedores responsáveis. Quando vêm à igreja com as suas esposas, com seus maridos, eles sentam lá.
E talvez eles até tenham no coração uma vontade que Deus fale com eles. Eu não estou dizendo que não. Mas no fim do culto, eles apenas dão um sorriso e dizem, olha, o culto hoje foi maravilhoso. E vai para casa e diz, olha, quando der agora eu volto. E aí no próximo culto é a mesma coisa. Esses homens, essas mulheres, não rejeitam o Senhor. Eles não rejeitam Deus. Não são ímpios. Não são pessoas más. Mas são pessoas que precisam ser tocadas pelo Senhor. São pessoas que precisam abrir os ouvidos, abrir o coração, abrir os olhos e contemplar o Senhor. Porque o único problema é que a palavra de Deus não os alcança. Não os alcança. Eles não conseguem deixar penetrar pela palavra do Senhor. Os seus corações estão enrijecidos. Eles saem daqui e vão voltar para a mesma vida, se esquecem de Deus. Eles conhecem e ouvem Deus no culto, mas em casa, no trabalho, eles esquecem até que Deus existe. Quantos passam dias e dias sem ler a sua Bíblia, sem fazer uma oração? São passivos, irmãos. Eles saem do culto como entraram no culto. Eles entram na igreja e vão para casa do mesmo jeito. É a minha preocupação, eu estou colocando aqui o meu coração para vocês, porque eu sou pastor desta igreja, eu sou responsável pela alma de vocês, e me preocupa saber que muitas vezes, se você não tomar uma posição diante do Senhor, se nada for feito, isso vai acabar num desastre, mesmo você sendo bom. Precisa haver transformação, precisa ser abertos os ouvidos, precisa ser soltas as línguas espirituais. Precisamos ter paixão por Jesus. Aleluia. Existe apenas uma solução para casos como esse. A única esperança para um homem surdo e gago é ser levado a Jesus. Aleluia. Ele precisa ter um encontro pessoal com o Senhor. E não é algo que você e eu possa fazer. Eu não posso te levar a ter um encontro pessoal com Deus. Eu posso te levar até Jesus, agora o encontro com Ele é com você. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Quando falo desse homem, ele não era, quando falo de pessoas que têm esse tipo de comportamento e conduta, eu não digo que sejam aqueles que Paulo descreve em 2 Timóteo 4, 3 e 4, são aqueles que tem comichão nos ouvidos e não quer ouvir a palavra. Não é desses que eu estou falando. Estou falando de gente sincera, que vão à igreja, mas não conseguem. Estão bloqueados, não é? Não são aqueles que, conforme está em Atos 7,57, que tampam os ouvidos para não ouvir. Não é esse que eu estou a dizer. São pessoas que até querem Deus, mas precisa ser ultrapassado um ponto. Porque quando Deus toca uma pessoa, Ele coloca Ele coloca essa pessoa de joelho. A vida dessa pessoa é transformada. A mente dessa pessoa é mudada. As vontades, as emoções e toda a sua forma de conduzir a sua vida é mudado. Tudo é transformado. Você vê o mundo com os olhos de Deus, é diferente. Aleluia. Eu vejo muitos pastores que não têm essa intimidade que eu estou falando aqui. Conheço muitos crentes que a têm. Conheço muitos jovens que a têm. Mas eu conheço muitos pastores que não têm esse tipo de intimidade que eu estou a dizer aqui. Que muitas vezes a mensagem não lhes chega. Eles não conseguem ouvir. O fato é que esse homem, esse cego, esse mudo, esse surdo e gago, ele queria desesperadamente ser curado, né? E nós lemos no texto sagrado que eles, o verso 32 vai dizer que lhe trouxeram um surdo gago. Alguém trouxe ele a Jesus. Alguém o levou lá. Esse homem não chegou a Jesus por sua conta própria. Ele não foi ao Senhor, talvez até por sua vontade própria. Teve que ser levado por alguém a Jesus. Mesmo que ele sabia como se comunicar por sinais, mesmo que ele tivesse mobilidade, porque ele não tinha problema para andar,
mas ele precisou que alguém o levasse. E muitas vezes é responsabilidade nossa levar as pessoas a um conhecimento mais pleno e mais poderoso e mais profundo do Senhor Jesus. Devemos levar as pessoas ao Senhor de maneira que o Senhor possa lhe tocar, de maneira que o Senhor possa, aleluia, tocar nessa pessoa e mudar a vida dela, transformar a vida dela. Agora, quem são essas pessoas aqui que levaram esse homem a Jesus? Nós não sabemos quem é. A Bíblia não fala quem era. Não sabemos se era família, se era amigo, se era algum conhecido, se alguém que se importava com ele. O certo é que alguém fez isso. E o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que diante da situação em que estamos, alguém precisa fazer isso. Alguém que já chegou lá precisa levar as pessoas até lá. Você precisa conduzir as pessoas até um toque especial do Senhor. Aleluia! Isso é uma responsabilidade que está sobre nós, principalmente pais, de termos esse encontro com Deus, para poder levar os nossos filhos aonde nós já estivemos. E colocá-los diante do Senhor e dizer: Deus, toca no meu filho, toca na minha filha. Você já orou por isso já alguma vez na sua vida? Pedindo ao Senhor: toca no meu filho, toca na minha filha, toca no meu marido, toca na minha esposa, toca no meu pai, toca na minha mãe, toca nele, toca. Toca, dá um despertamento, porque parece que a pessoa está meio parado. Estão aí, irmãos? É isso aí. Não sabemos quem é que levou este homem a Jesus, mas alguém fez isso. Alguém se dispôs a fazer isso. Alguém pegou este homem e falou: não, tem um homem chamado Jesus, ele está na nossa região, vamos lá até onde ele está, ele vai mudar a sua situação, ele vai mudar a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que isso tem a ver com a situação dos nossos jovens. Eu quero conclamar os pais que estão aqui, os líderes que estão aqui. Vamos orar com mais afinco pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, para que haja um despertar. E o sentido inverso também é verdadeiro. Se você, jovem, tem um despertamento de Deus na sua vida, mas você vê que na sua família o seu pai não tem, sua mãe não tem, seu familiar não tem, entra no clamor para que Deus lhes toque também. Amém. Para que Deus possa chegar até eles. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Como os pais ou os amigos desse surdo, mudo, nós também precisamos levar os nossos filhos, os nossos entes queridos, à presença de Deus. Nós precisamos fazer isso com responsabilidade. Nós precisamos fazer isso com lágrimas nos nossos olhos. Aleluia! Mas como eu posso fazer isso? Através da oração confiante e diária e constante. Não é orar hoje e achar que já está feito. É orar todos os dias. Deus, traga um despertamento na vida do meu marido. Traga um despertamento na vida da minha esposa. Traga um despertamento na vida do meu filho, da minha filha. Desperta ele. Irmão, não há clamor que Deus não ouve. Se você começar a clamar nessa direção, Deus vai começar a mover. Aleluia, vai haver um toque do Senhor na vida dessa pessoa. Ele vai tocar no ponto-chave da questão na vida dessa pessoa. Vai tocar no ouvido, vai tocar na língua. E vai dizer: ser curado, receba agora o milagre. E a pessoa vai começar a falar e ouvir. Para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Suponhamos que foi esse pai que levou esse rapaz a Jesus. Ele sabia o quanto o filho precisava desse encontro. Ele sabia o quanto o filho precisava desse encontro com o Senhor. Irmão, eu volto a dizer, a minha grande preocupação é com o despertamento do povo de Deus. Nós estamos no ano do avivamento. Mas não confundamos avivamento com culto de movimento. Avivamento é quando as pessoas conseguem sentir Deus, sentir a presença dele, ser tocado por ele, ser ministrado por ele. Aleluia. Eu quero avivamento no meu casamento, eu quero avivamento na minha família, eu quero avivamento na vida das minhas filhas, eu quero avivamento na vida das minhas netas, eu quero avivamento na vida da igreja do Senhor, eu quero ver o avivamento acontecendo. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Agora, palavras não mudam pessoas. Às vezes nós queremos mudar as pessoas com palavras. Não adiantava aquele pai falar com aquele filho: filho, você tem que ir a Jesus. Filho, você precisa de Deus. Filho, o filho não ouvia, irmão. Era surdo, surdo. Às vezes nós estamos querendo abrir o ouvido das pessoas pela nossa própria força. Não somos nós que abrimos os ouvidos e soltamos a língua das pessoas, é o Senhor que faz isso. É Deus que faz isso na vida dos homens, aleluia. Aleluia. Quantas vezes, pais, eu já vi isso. Muitos filhos já vieram até mim e falam: o meu pai me faz sentir condenado, porque ele acha que eu não sou crente. A palavra faz a pessoa sentir ainda pior do que estava, muitas vezes. Muitos pais são muito cruéis com seus filhos, porque querem que os filhos sejam o que eles não entendem que precisam ser. Quem pode abrir o ouvido de alguém, quem pode soltar a língua de alguém, é só Jesus, não é você. Não é você gritando com o menino, não é você falando e dizendo um monte de coisa para a cara dele que vai mudar ele. Isso não vai mudar, vai piorar talvez. Vai piorar talvez. Quantas vezes nós ficamos aborrecidos com os nossos filhos porque eles não conseguem dizer para nós se eles creem de fato em Jesus, não é? Não conseguimos entender por que eles não são capazes de colocar em palavras os pensamentos que vai no coração deles, expressar uma fé verdadeira. A verdade, irmãos, que eles são espiritualmente gagos, eles não vão conseguir falar. Na verdade, eles nem estão te ouvindo. Eles estão vendo mais a sua gesticulação, que é mais uma ameaça para ele do que qualquer outra coisa. Não dá nem para começar a imaginar, irmãos, como o mundo está afetando essa geração. Não dá para você pensar. Eu estou falando nesse púlpito muitas vezes, eu estou chamando a atenção dos pais muitas vezes nesse púlpito a respeito dessa verdade, para que a gente possa acordar e ver que a carga que está sobre os nossos jovens não é a mesma carga que estava sobre nós. Cada geração que se sucede precisa de uma dosagem maior da unção de Deus e do poder de Deus para enfrentar a realidade do seu tempo. Talvez se você fosse jovem hoje, você teria as mesmas dificuldades que os jovens de hoje estão tendo. Eu estou falando, não são palavras levianas jogadas ao vento, eu estou falando debaixo do temor do Senhor. Que a pressão que está sobre o mundo espiritual, sobre esses moços hoje, é muito maior do que aquela que esteve sobre nós. As nossas foram maiores do que as dos nossos pais, e assim sucessivamente. Jesus disse uma palavra nas Escrituras, que a gente toma aquilo de uma forma diferente. Ele disse assim: aqueles que creem no meu nome farão as obras que eu faço, e as farão maiores do que esta, porquanto eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão e tê-lo-ão. O que Jesus está falando aqui é que cada geração que sucede, os desafios são maiores, e a necessidade dos milagres são maiores. A necessidade da operação de Deus na vida das pessoas são muito maiores. Jesus foi para o Pai e nós estamos aqui na terra. E à medida que os anos passam, a dificuldade para se ser crente neste mundo aumenta consideravelmente. A gente é muito romântico nas coisas. Ah não, aquele tempo da perseguição era muito pior. Pior por quê? Hoje o inimigo é muito mais sutil. Elimina a mente das pessoas. Hoje uma mãe, para uma criança comer, ela põe um telemóvel diante da criança, com um filme, alguma coisa para a criança comer. Irmãos, pelo amor de Deus. Hoje crianças recém-nascidos são submetidos diante da televisão para assistir desenhos, bonecos.
Quem está doutrinando as nossas crianças? Vocês acham que isso é pouco? Você acha que o diabo brinca de ser diabo? Você acha que ele não está influenciando? Depois você não entende por que a palavra não entra no coração da criança. Por que a Bíblia não entra na mente da criança? Irmão, criança nasceu para obedecer. É da natureza da criança a obediência. Nós é que ensinamos os nossos filhos a serem desobedientes, porque não queremos ter trabalhos. Não queremos ter trabalho. Queremos poupar, facilitar a nossa vida. Tem que haver, olha bem, hoje eu vejo pais dizendo, não, eu sou amigo dos meus filhos. Para com isso, você não é amigo, você é o pai dele. Ele tem que entender que há uma autoridade sobre ele. Uma autoridade que determina. Muitas pessoas dizem, eu brinco com meu filho. Cuidado com isso. Você pode até brincar, mas não vá fazer isso sempre. Você pode vigiar enquanto ele brinca. Agora, brincar com ele, na mente dele vai colocar você na medida dele. E mais tarde ele não te respeita e você quer bater nele, não é? Mas você o ensinou que você e ele é igual. Pai precisa se colocar na posição de pai. Mãe tem que se colocar na sua posição de mãe. E filho tem que colocar na posição de filho. Isso é bíblico. Para que haja harmonia dentro do lar. Às vezes nós confundimos a questão de respeito, de confiança com amizade. Não é? O amigo, você fica à vontade, você fala o que quiser para a cara dele. Ele é seu amigo. Um pai é uma autoridade. Você não pode falar o que quiser para a cara dele. Pode. E desculpa aqueles que deixam, aqueles que acham que é bonitinho. O menino faz uma coisa errada, bonitinho, dá risada. Não faça isso em nome de Jesus. Você pode estar comprometendo a vida do seu filho. Pode estar comprometendo, pode estar levando ele para caminhos ruins. Não é? Então, nós temos que saber qual é o nosso papel dentro da nossa casa. Criança nasceu com predisposição para obediência e tem que ser ensinado. Até Cristo. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, diz as Escrituras. Estão aí, irmãos? Porque, de fato, veja bem, hoje eu vejo muitos pais quebrando a cabeça, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer. De fato, não importa por que os nossos filhos chegaram na situação em que eles estão. É inútil tentar descobrir quem estava errado, a mulher, o homem, quem é que errou, o pai, a mãe, quem que errou. Eu vejo muitos casais, não, mas foi fulano, julgando culpa um no outro, isso causa muito mais problema. Tentando buscar, irmão, você tem que buscar a solução para o problema. Não o que causou aquele problema, tem que buscar a solução. Não é? As Escrituras aqui, elas não dizem como esse homem ficou surdo e mudo. Como é que ele chegou na situação, se ele nasceu assim, se ele ficou assim depois, não sabemos o porquê aqui. Né? Isso simplesmente não importa o porquê que as coisas estão assim. O que importa é que nós precisamos buscar a solução para isso. Nós temos que nos posicionar diante do Senhor pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa. Se cada pai de família que está aqui se posicionar diante do Senhor, se cada pai que está me ouvindo se posicionar diante do Senhor, Deus vai mudar a situação dentro da nossa casa, irmãos. Aleluia. Não existe propósito nenhum, irmãos, em pais cristãos investigarem aonde é que eu falhei, o que eu fiz errado. Isso não existe, irmãos. Hoje há muitas pessoas que estão ensinando errado nas nossas igrejas. Você tem que fazer regressão, você tem que voltar no ponto aonde você errou, o que aconteceu, para a partir daí fazer cura. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso. Não devemos ficar olhando para o passado, fazendo suposições, levantando culpas, colocando culpas, tirando culpas.
Isso não vai resolver o problema, isso vai criar mais conflito. Em nome do Senhor, leva essa criança a Jesus. Leva ele ao Senhor, leva o seu filho ao Senhor, leva o seu marido ao Senhor. Não fique buscando desculpa para o seu casamento estar como está. Ah, foi ele que trabalhou muito, ah, foi ela que fez isso, ah, foi ele que fez isso, ah, foram os filhos. Para com isso, homem. Você não é o sacerdote do seu lar, levante como homem da sua casa. Toma posição em nome do Senhor. Porque tem homem que não toma posição na sua casa. Eu vi uma história interessante esses dias. Chegou um casal novo na igreja, o pastor foi visitá-los, foi na casa deles. E quando o pastor chegou na casa daquele casal, a mulher falava igual não sei o quê, e a mulher ia, a mulher despachada, a mulher falava, a mulher contava a história da vida deles e tal, e o marido lá parece um morto dentro da roupa, não é? Só ali olhando a mulher falar o tempo inteiro. Aí no final o pastor estava indo embora, a irmã foi até a porta, o marido ficou dentro, porque o marido era muito passivo. A irmã foi até a porta despedir do pastor, o pastor falou assim: irmã, desculpa lá, mas aqui na sua casa, quem é que manda aqui? Aí a irmã disse assim: não, mas aqui quem manda é o meu marido. Mas quem é que chegou a essa conclusão? Ela disse: eu cheguei a essa conclusão, de que quem manda aqui é o meu marido. Ah, peraí, homem. Foi eu que cheguei à conclusão de que aqui na minha casa quem manda é o meu marido. Quer dizer, eu que decido isso aqui. É difícil, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós. A verdade, irmãos, é que nenhum pai ou amigo, ou mesmo pastor, pode abrir os ouvidos de ninguém. Ninguém pode abrir o ouvido de ninguém. Ah, vamos levar no terapeuta, no conselheiro, vamos levar nesse, naquele. Isso pode até ajudar em parte, mas não vai resolver o problema. Né? Você não pode fazer um gago falar. Quem é que pode fazer um gago falar? Não pode. Você pode fazer um surdo ouvir? Também não. Então, quem é que pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Responda para mim, quem pode fazer isso? Oh, irmão, não é o pastor, não é o conselheiro, não é o líder da mocidade que vai convencer a pessoa, não é o líder dos adolescentes de Efraim. Olha bem, a mudança, escute, eu vou mais profundamente aqui. A mudança ela não acontece porque você ama demais. O amor não vai mudar nada disso. Não é? Se você condenar também a pessoa, não vai mudar. Amor não abre o ouvido de ninguém. Condenação também não. Aconselhamento também não. Essas pessoas são simplesmente surdas e não falam. Só há uma cura e uma esperança para os nossos filhos, para as nossas famílias. Aleluia. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Precisamos ter um encontro pessoal com Ele, sim ou não? A Bíblia diz no verso 32 que lhe suplicaram, que impusesse as mãos sobre Ele. A palavra que suplicar no grego quer dizer implorar, clamar. Clamar. Não é apenas você chegar e dizer: Deus abençoe meu filho, e já está virando para o canto para dormir. Senhor, toca no meu marido, já está virando para o canto e dormir. Não, essa oração não vai resolver o problema, vai. Suplicar aqui envolve um esforço descomunal para que as coisas aconteçam. Eles vão até Jesus, mas não só vão até Jesus, eles suplicam a Jesus, eles pedem a Jesus, eles se prostram diante do Senhor e eles oram para que Jesus faça. Estão aí ainda ou já foram embora? Esses pais imploraram: Jesus, ajuda meu filho, aleluia. E qual foi a primeira coisa que Jesus fez aqui? Já estou terminando, irmãos. Quando o homem foi levado a ele, a primeira coisa que Jesus fez foi tirar ele do meio da multidão. Aleluia. Porque isso é um trato entre você e Jesus, ninguém tem que estar no meio disso. Aleluia. Então não te admire se você começar a orar, o Senhor tirá-lo do meio da multidão. Não sei como o Senhor vai fazer isso, mas Ele vai fazer. E Ele vai tocar no seu filho, Ele vai tocar na sua filha, Ele vai começar a mudar a vida dele. Amém? Eu vejo às vezes, irmãos,
Nós vamos com os nossos filhos para a igreja, aqueles que são desviados às vezes, e estamos ali torcendo para na hora do apelo, eles ir lá na frente. Às vezes eles podem até ir, para te agradar. Eles podem até ir para agradar um amigo, agradar a esposa ou o marido. Mas eles não entenderam o toque de Deus. Agora, irmão, porque esse toque não acontece no meio de todo mundo. Esse toque acontece, Ele e Deus. O Senhor vai lá e toca nele. E começa a mudar a vida desse homem. Amém? Aleluia. Jesus tira esse homem do meio da multidão. Leva ele para um lugar à parte. E começa a ministrar ao coração dele. Aleluia. Não dá espetáculo, não dá show, não dá nada. Vai ele sozinho aqui, não quero te envergonhar, não quero te expor, não quero nada disso, eu simplesmente quero falar o teu coração. Aleluia. E eu estava lendo esse texto, e eu achei maravilhoso, maravilhoso que a primeira pessoa com quem aquele homem falou foi com Jesus. Não é? Quando a boca dele, a língua dele soltou, ele começou a adorar a Jesus. E Jesus falava com ele, não fala nada com ninguém, mas quanto mais mandava ele parar de falar, mais ele queria falar. É isso que eu quero, irmão. Está todo mundo dizendo, rapaz, você está maluco, não é por aí, não é assim. E você diz, não, meu prazer é falar de Deus, eu quero falar dele em todos os lugares, para todas as pessoas, aonde quer que eu vá. E alguém diz, não vá por aí, mas você diz, não, eu tenho que ir, eu preciso falar dele. Esse é o homem tocado por Jesus. Esta é a mulher tocada por Jesus. Ninguém segura ele, irmão. Ele vai falar de Jesus no trabalho, ele vai falar de Jesus na escola, ele vai falar de Jesus em todo lugar para onde ele for. Ele disse, olha, eu não ouvia, eu não falava, mas Deus abriu meus ouvidos e Deus me fez, aleluia, eu falar livremente. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, por favor. Aleluia. 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 Eu amo ouvir a forma como Jesus lida com cada situação. A Bíblia diz que Jesus, antes de curar este homem, ele dá um suspiro. Ele suspirou. Esse suspiro foi para quem? Se o surdo não podia ouvir. Não foi para o surdo. Esse suspiro foi de compaixão, irmãos. E eu vejo o Senhor suspirando pela igreja. Ele diz em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Ele quer entrar na nossa casa, irmão. Ele quer entrar no nosso coração. Vamos ter uma vida cristã diferente, em nome de Jesus. Você quer mudança na sua casa, no seu casamento, na sua família? Vá para Jesus agora. Comece a falar com Ele. Aleluia. 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 A sua oração deve ser, Senhor, encontra com meu filho. Encontra com a minha filha, sozinho, só o Senhor e Ele. Fale ao coração dele, Senhor. Dá uma experiência para ele, Senhor. Aleluia, revela-te a ele, Senhor. Aleluia. Jesus ouviu o clamor do coração daquele homem. Aquele homem certamente dentro do seu coração ele desejava ouvir. Ele desejava falar. Eu sei que muitos moços e moças, muitos irmãos e irmãs, já chegaram para mim e disseram, pastor, o que eu mais quero é sentir Deus. Um dia um irmão aqui da igreja chegou para mim e disse, pastor, todo mundo sente, eu não sinto nada. Eu entro na igreja e saio do mesmo jeito. Não sinto nada. Desse dia para cá,
todos os dias. Minha oração por esse irmão é que Deus fale com ele, que Deus lhe abra os ouvidos e a boca, para que ele possa ouvir a voz de Deus e entoar os louvores do Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, não vamos conformar com essa vida cristã medíocre, em nome de Jesus. Eu não estou falando isso para envergonhar ninguém aqui, em nome de Jesus, me entenda por favor. Porque eu preguei aqui uma mensagem na festa do sábado, falando sobre a vida eterna. E muitas pessoas depois vieram me procurar, pastor, então eu não tenho a vida eterna? Então como é isso? Irmão, o céu é maravilhoso e é para lá que a gente vai. Mas não se chega no céu de qualquer maneira. Eu estou sendo o mais sincero possível. E o efeito das minhas palavras não tem que ter um peso negativo na sua vida. No sentido de que se eu estou perdido, então vou me aprofundar mais. O peso da minha palavra em relação à sua vida tem que ser, então, se é para melhorar, eu vou melhorar. Se é para clamar, eu vou clamar. Se é para buscar, eu vou buscar. Se é para me entregar, eu vou me entregar. Se é para me humilhar, é isso que eu vou fazer. Eu não quero ser contado com aqueles que estarão de fora naquele dia. Não. Queridos, não é para isso que Deus te salvou e te trouxe a sua presença. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero que você ore a Deus, para que o Espírito Santo Ele vai atrás daquele filho seu, daquela sua filha, do seu marido, da sua esposa, daquele ente querido seu, daquele amigo seu, daquele amigo que você ama de verdade, mas que está perdido, ou que talvez esteja perdido dentro da casa de Deus, porque há muitos pródigos na casa do Pai, como o irmão mais velho do filho pródigo, que estão na casa do Pai, mas não entenderam o Pai. Não compreenderam a graça, a generosidade do Pai, ainda que esteja dentro da casa do Pai, trabalhando para o Pai. Peça ao Espírito que vai atrás deles, que conquiste-os, que os atraia, que os desperte, que os sacuda, que dá um balançado nele para ele acordar, para que haja despertamento na vida dele. Não fique falando, irmãos. Às vezes o falar não resolve, piora as coisas. Porque a pessoa vai se sentir acusado. Ore a Deus, ore a Deus, ore ao Senhor para que leve o seu filho, o seu parente, seu amigo, seu ente querido, tire ele do meio da multidão e fale com ele pessoalmente, fale com ele da maneira que ele entende. Oh, aleluia, Jesus certamente usou a língua do gesto para falar com aquele homem, e depois comunicou com ele na língua dele, até trazer a ele a cura que ele precisava. Deus sabe conversar na sua língua, moço. Deus sabe falar na sua língua, moça. Deus sabe falar na sua língua, irmão. Deus sabe falar na sua língua, Ele entende você, Ele te compreende, foi Ele que te fez. Você pertence a Ele por criação, por conservação e por redenção. Você é dEle. Você não está perdido, não. Você está na casa do Pai, mas você precisa se encontrar na casa do Pai. Ore para que Deus toque. Se é o seu caso, que Deus toque a sua vida, para que haja um despertamento pessoal na sua vida. Aleluia. Eu quero terminar as minhas palavras com uma advertência só. Eu pergunto a você: como está a sua vida espiritual? Você está surdo para a palavra de Deus? Você está impedido de falar, incapaz de falar, de entrar em intimidade com Jesus? Eu quero dizer que para você não tem desculpa, irmão. Você sabe como chegar a Jesus. Eu estou te falando aqui. Vá até Ele no seu lugar secreto. Feche o quarto atrás de você. Dobra o seu joelho na beira da sua cama e não saia de lá enquanto Deus não te tocar.
Busque a Ele, Ele vai tocar em você, eu te garanto. Muito antes do que você pode imaginar, você vai ser tocado pelo Senhor, e você vai começar a glorificá-lo, aleluia, de uma maneira que você nunca o fez. Ele ouve o seu clamor. Irmão, Deus manda te dizer, Ele já está lá no quarto secreto, te esperando lá. Ele já está lá. Ele veio até você. Aleluia. Ele vai até a sua vida. Não há desculpa para você ter uma vida vazia. Não há desculpa para você ter uma vida improdutiva, infrutífera. Não há desculpa para você ter uma vida árida, seca na presença de Deus. Não. O Espírito Santo está em você, meu irmão. O Espírito Santo está na igreja, está em nós, está aqui, está nesse lugar aqui, ó. E é Ele que nos toca, que nos leva. É a minha paixão, irmãos. É o que tem consumido meus dias, que tem pesado sobre mim cada dia. É a frieza espiritual dos crentes, é a inversão de valores, é tempo de levantar a cabeça, querido. Nós estamos diante do Senhor aqui agora. Vamos orar a Deus neste momento. Feche seus olhos. Deus te ama. Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família. Sua família é uma bênção. Seus filhos são bênção de Deus. Eles só precisam de um toque de Jesus. Um toque. O toque de Deus. Aquele toque de Jesus na língua daquele mudo. Aquele toque de Jesus nos ouvidos daquele surdo. Fez toda a diferença. Como eu tenho chorado diante de Deus por isso. Deus toca o seu povo, Senhor. Vamos orar neste momento. Feche seus olhos. Senhor, eu estou diante da Tua presença, meu Pai. Eu termino de pregar aqui a Tua palavra, que é primeiro uma exortação para a minha vida, na minha caminhada. Mas eu peço a Ti, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui, que esta palavra, ela tenha um efeito positivo na vida dos Teus servos, que eles possam ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque. Eu não sei, ó Deus, o que aquele jovem, quando o Senhor abriu-lhe a língua, quando Tu soltaste a língua daquele jovem, eu não sei quais foram as primeiras palavras que ele disse, mas se ele era como eu, Pai, as primeiras palavras foram de adoração ao Senhor, pelo Teu milagre na nossa vida, por ter nos tocado, por ter ministrado as nossas vidas, Pai. Eu oro pela juventude desta igreja. Eu oro pelos irmãos e irmãs desta igreja, para que haja um toque do céu agora, para que eles possam responder ao Teu chamado, Senhor. Que eles possam ser tocados por Ti agora, Deus, no poder do Teu nome. Espírito Santo, venha sobre esta família e mude o que precisa ser mudado. Que o Teu nome seja louvado e glorificado na vida dos Teus filhos. Que em tudo o Senhor seja glorificado, meu Deus.
em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador.